Boa noite a todos. É um enorme prazer que nós estamos nessa noite para realizar a nossa live. O Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, em parceria com o Fundo Positivo, estará nesse mês de outubro, novembro, a início de dezembro, realizando várias lives com temas bastante importantes e relevantes. Sendo assim, estamos hoje iniciando uma dessas nossas lives, com o tema Conflitos em meio à pandemia. Como lidar? Sabemos que, diante de toda a situação que vivenciamos nesta pandemia, tivemos bastante conflitos, bastante situações que já existiam, mas que, com a questão do conflito, elas, digamos que floraram mais, que tiveram uma saída mais de dentro de cada ser humano. Então, nós temos aqui para debater com esse tema nossa querida Carlinéia Lima, psicóloga, né, do Serpat de Itabuna, Bahia. Temos também a nossa Evalcilene Santos, representante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas no Conselho Nacional de Saúde. Temos nossa amada querida Credileuda Azevedo, que é da Secretaria Política do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, e Fabiana Oliveira, que é representante do Movimento das Cidadãs Positivas na região Nordeste. Sejam todas bem-vindas. Vou passar a fala de imediato para a nossa querida Eia, que vai estar já estando junto com a gente, debatendo sobre esse tema tão importante. Boa noite, pessoal, né? Boa noite a todos e a todas que está aqui presente na nossa live. Como já se falou, eu sou Carlinéia, a minha formação é psicologia e atualmente eu faço parte da equipe multi do Serpat, que é um centro de referência em tratamento, assistência e prevenção aqui na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, né? E assim, é uma honra para mim fazer parte com vocês, meninas, desse momento, né? Como já se falou, né, o conflito é algo que existe em qualquer lugar onde existe a interação, onde existem pessoas, né, inevitavelmente tende a acontecer conflitos, né? Só que alguns conflitos, pela situação da pandemia, que é algo que atingiu todo mundo, alguns conflitos, eles foram mais intensificados, né? O que é que a gente entende por conflito? O conflito, geralmente, ele é um processo que ele sempre começa quando uma parte percebe que a outra parte frustrou ou vai frustrar o interesse seu. A pandemia, ela causou, né? Ela causou uma diversidade de situações em todos nós. As pessoas estavam acostumadas com a vida, foi como se tivesse dormido em um mundo e acordado em outro mundo, né? Então, digamos assim que essa situação nova, rápida, abrupta, ela despertou nas pessoas várias emoções, né? Então, assim, quais seriam os conflitos que a gente pode citar que foram, assim, intensificados durante a pandemia? Eu poderia dizer que um dos primeiros foi o excesso de convivência entre os familiares. Então, na família, geralmente as pessoas estavam acostumadas a acordar e cada um tinha a sua dinâmica, né? Pai, mãe, filhos. E aí a escola foi suspensa, os trabalhos foram fechados e esse excesso de convivência, ele acabou causando alguns conflitos. Uma coisa é o excesso de convivência em alguém que tem, digamos assim, opções dentro da casa, que tem uma piscina, que tem aparelhos de ginástica, que tem TV a cabo, internet. Outra coisa é o excesso de convivência para pessoas que moram em um vão, em 2 vão, em 3 vão. Então, o excesso de convivência, independente do âmbito familiar, independente da estrutura da residência, ele causou diversos conflitos, né? Aí a gente pode citar vários outros, como as aulas online, as mães não estavam preparadas para se tornar professoras dos seus filhos, a pensão alimentícia, guarda compartilhada, o uso abusivo
né, de álcool, o uso abusivo de álcool foi algo que ficou muito nítido durante o período da pandemia. A ociosidade fez com que as pessoas consumissem uma quantidade maior do álcool, e o efeito do álcool no organismo nem sempre ele leva a uma situação pacífica, né? Então, assim, houve também um colapso das emoções, né? A ansiedade foi algo muito presente, o medo, a dúvida, será que eu vou perder meu emprego? As pessoas autônomas que viram suas empresas, né, falindo. Mas, dentre os campeões dos conflitos, nós podemos citar a violência doméstica, né, que isso foi a nível de Brasil, já vários noticiários, vários estudos, o tempo todo está aí falando sobre a violência doméstica. Na Bahia mesmo, a Bahia deu um boom, né, muito grande, o índice de violência doméstica. A depressão também. A depressão houve uma elevação. A gente sabe que o Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Os estudos apontam o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Sendo que agora, no período, né, desse período que ainda não acabou, infelizmente ainda não acabou, da pandemia, o índice da ansiedade e da depressão, inevitavelmente, ele subiu muito, né? O luto, e quando eu falo de luto, não necessariamente eu estou falando daquelas famílias que perdeu um ente querido. Eu falo do luto como processo da perda de uma forma geral, né? Houve quem perdeu um ente querido, mas houve quem perdeu sua empresa, houve quem perdeu seu emprego. Então, o luto, ele foi algo também que ficou muito estabelecido nesse período. O divórcio, houve um índice muito elevado do divórcio, e o suicídio, né? Por falar em suicídio, o mês passado foi um mês de combate internacional, né? O Setembro Amarelo foi um mês onde as pessoas, a nível de mundo, no mundo todo, se unem em prol da campanha do Dezembro Amarelo. E o índice de suicídio, agora, na pandemia, ele houve uma elevação que, digamos assim, uma elevação muito significativa, né? Foi algo que realmente leva a uma preocupação a mais. Então, Carliné, quando você traz para a gente todas essas situações de conflitos, nós estamos aqui com 3 estados, sabemos que nós perdemos muitas pessoas em vários estados. Agora sim, nós temos 3 estados aqui que nós tivemos um índice de morte muito grande por questão do Covid. Aí eu gostaria agora só de fazer uma pausazinha e perguntar para a Credileuda como que foi essa questão, esses conflitos, como que foi essa questão desse luto, entendeu? Essa vivência desse luto pelo Covid no estado do Ceará, já que a gente sabe que foi um dos estados que a gente teve o maior número de perdas pela questão do Covid. Boa noite, meninas. Então, assim, nós aqui do Ceará, a gente passou por momentos bem críticos, né? Como todo mundo viu, como todo mundo assistiu a nível nacional. Então, assim, nós tivemos bastante perda de pessoas próximas, de pessoas que a gente tinha esse conhecimento. Então, assim, foi um momento bem difícil durante a pandemia, pois a gente recebeu bastante demanda, principalmente de mulheres, em relação à violência, em relação à saúde mental, como essas pessoas ficaram. E, assim, o luto do Ceará, eu acredito que ainda não tenha passado, porque, assim, a gente sabe que a Covid está voltando com força. Eu estive ontem no Hospital São José e o médico, o doutor Lacerda, falou que no Leonardo da Vinci já começaram a ter novos óbitos devido à Covid, e as pessoas não estão se ligando que é um momento crítico, que ainda não passou. E eu acredito que isso vai ser pós-pandemia. Mesmo depois que passe, esses problemas vão continuar, o desemprego, a ansiedade, a saúde mental das pessoas vão ficar comprometida devido a todo esse tempo de isolamento social, tudo que se passou. Então, assim, o Ceará, ele
teve um momento de luto, deu uma pausa, mas eu acredito que se as pessoas não se cuidarem, vai continuar a voltar agora e com força. Val, nossa querida Manaus, como que você traz para a gente toda essa questão do luto, todo também essa questão do que a gente ainda vai falar um pouco, que a gente está vivenciando, todas essas perdas que tivemos. Boa noite, né? Todas e todos e todes. Boa noite, pessoal que estão aí nos assistindo, né? Movimento das Cidadãs. Aqui no Amazonas, então, o conflito continua muito grande, né? Foi um dos estados que trouxe o maior horror de mortes, né? Todos acompanharam na mídia, né? As covas, as valas. E agora, novamente, a mídia traz, e isso é verídico, né? Verdadeiro, que o Amazonas novamente está, né, novamente vendo uma nova pandemia, né? Dizem que é a segunda, pode ser a terceira, não sei, mas grande número de pessoas se infectando, né? Grande também, já está aumentando também o número de mortes, e o conflito continua, né? As pessoas ainda com muito medo, bastante, sei lá, com medo de várias coisas. Aqui no Amazonas também não tá diferente do Brasil, eu acho que tem mais números de estupros de vulneráveis, né? De mulheres sendo assassinadas todos os dias, violentadas todos os dias. Então, assim, isso gera uma grande angústia na gente, né? Como mulher, como liderança de movimento, e ver isso acontecendo assim na nossa cidade, e muitas mulheres ainda estão bastante fechadas, bastante isoladas, e ver tudo isso, né? Seus filhos sendo violentados, sendo mortos, nossas mulheres sendo mortas, violentadas, né? E isso causa um grande conflito dentro de nós, mulheres, que já temos uma força maior de gritar, de lutar pelos nossos direitos, mas ainda gera um medo, né? Uma angústia, uma revolta, e vem um conflito grande com isso, né? Até em nós mesmos, que somos lideranças, que estamos aí com essa força total, às vezes a gente fica presa. Por exemplo, eu estou aqui no Norte, estou aqui no Amazonas, e em Manaus, que é a cidade com o terror maior do Covid, né? E um aumento de casos agora, hoje, não sei, parece que estava 300, alguma coisa, 6 mortes, eu não sei se isso procede. Ontem era isso, hoje eu não sei. E a gente precisa avaliar como que está nosso psicológico, né? Como que nós estamos lidando com isso em nossas casas, né? Vendo tudo isso acontecer no Brasil, acontecer, e aqui bem pertinho da gente também isso está acontecendo. Agora, Fábio, fala para a gente um pouquinho da situação de São Paulo, Fábio, que foi também um dos estados que tiveram maior índice. Porque, assim, eu estou trazendo essa questão dos estados que estão maiores para a gente falar como a questão do luto, como ver essa questão do luto, certo? Porque depois a gente vai ter também outros temas que a gente vai estar abordando também junto com Carlinéia e também com vocês. Tá certo. Boa noite a todos e a todas, a todes. É muito bom poder estar aqui com vocês, viu? Poder trazer este tema que é muito importante que a gente fale sobre isso. Bom, como representante do movimento das cidadãs positivas no estado de São Paulo, estando à frente e conversando com muitas mulheres aqui, a gente tem vivido um momento, essa pandemia, né, tem sido um momento muito difícil para todos nós, para todos os estados, para todas as pessoas. E quando você traz esse tema do luto, faz com que a gente traga para dentro de nós essa situação. Por exemplo,
Sabemos que o luto não é fácil para ninguém, o luto de uma pessoa dentro dos nossos familiares, dentro do seio da nossa família, já não é fácil. Mas nesse período, a gente acaba vivendo o luto, não só que está próximo, mas o luto de um país inteiro, o luto de uma nação inteira, né? Então, são momentos difíceis que nós estamos vivendo, porque além de estarmos acompanhando e vendo o sofrimento das pessoas, vendo as dificuldades que nós estamos vivendo, isso também acaba fazendo com que a gente acabe, muitas mulheres adoecendo em seus lares, né? O fato de estarmos isoladas, o fato de estarmos tendo que ficar dentro de casa, a sobrecarga de trabalho, somado a todas as notícias ruins que temos acompanhado, isso tem feito com que a gente tenha vivido alguns conflitos, principalmente no âmbito emocional. Então, assim, o luto, ele tem sido constante, porque nós estamos vivendo isso, estamos vendo isso, e ele traz consigo não só o sofrimento de estar próximo, de pessoas próximas, mas o sofrimento de uma maneira geral, né? Somado a todas as dificuldades que estamos vivendo também em casa, que estamos vivendo também no trabalho, estamos vivendo com os amigos, enfim. Tem sido muito difícil e creio que isso não é um problema, uma situação do Estado de São Paulo, que tem tido um número muito alto, muito grande, de pessoas que foram a óbito por conta da pandemia, mas também de um país inteiro. E assim, foi como Carlinéia trouxe para a gente. Ela fez a fala dela sobre a questão dos conflitos que já existiam, que também foi um pouco da minha fala também, mas assim, os conflitos já existiam. E aí, com a pandemia, os conflitos fizeram um boom, né? Se eram índice de suicídio, eles foram para as alturas, índice de depressão, eles foram para a altura. Assim, o acúmulo de sobrecarga, principalmente as mulheres, entendeu? Também foi um acúmulo muito grande, porque com a questão do isolamento, da gente ter que ficar dentro de casa, a gente não ter que sair, foi como você trouxe para a gente agora, Fábio, da gente não ter como sair para fazer as outras coisas, a gente ficou super sobrecarregada. Então, assim, muitas que estavam até saindo de algumas situações difíceis, aí volta toda a situação que estava vivendo, volta a vivenciar tudo novamente por conta da pandemia. Agora, sim, diante de todos esses conflitos que a gente vivenciou, que a gente vivencia, para a gente, movimento social, o que mais impactou o movimento social nesse período de pandemia, qual foi os conflitos que mais impactaram o movimento social? O movimento de luta contra a AIDS, o movimento de mulheres, nosso movimento. Val. Então, eu acho que a nossa, como você falou, Jaciara, o movimento, né? Nós mulheres não conseguimos, principalmente que estamos na liderança, não conseguimos ficar quietas, né? Ficar paradas, e com isso a gente, como vocês falaram também, a gente ficou super sobrecarregada com muitas coisas, né? Logo porque, por exemplo, eu não sou só do Conselho Nacional de Saúde, eu estou como coordenadora do Fórum, presidente de uma associação de redução de danos e vários outros movimentos, em comitê de Pop Rua, comitê sobre tuberculose. Então, isso, né, deu uma sacudida na gente, e ainda teve a questão de aprender a mexer com essa tecnologia aqui, né? Além de todo esse reboliço que a gente viveu, ainda aprender a mexer nessa tecnologia que nós não éramos acostumadas, porque nós éramos de rua, de ação, de ir em reuniões, de abraçar, de ficar perto.
E aí nós tivemos que nos transformar novamente, uma metamorfose ambulante nós somos, né? E nos transformar para construir novamente um outro formato de movimento, né? Que é isso, todo dia live, é uma live de alguma coisa, outra live, e também isso é importante. E mexeu também com a gente por não conseguir ajudar, dar apoio às mulheres, por exemplo, falando de mulher, as mulheres que não têm acesso a essa tecnologia que nós temos. Nós temos essa tecnologia em muitos estados, em muitos locais, mas também no Brasil tem mulheres que não têm acesso a essa tecnologia. E aí a nossa angústia fica bem maior, né? Porque nós estamos conseguindo nos adaptar a esse novo formato. E as outras que não conseguem, por exemplo, marcar uma consulta, como está acontecendo aqui no nosso estado, uma consulta através de WhatsApp, de e-mail, e quando a pessoa vai lá presencial, é dado outro papel para a pessoa para tentar conseguir um telefone para marcar a sua consulta. Imagine o sofrimento que a gente passa na nossa cabeça como liderança e ver essas angústias e ver o quanto a pandemia está trazendo para a gente um aprendizado importantíssimo, né? E ver que ainda, né, os gestores, diretores de unidades não têm essa sensibilidade de poder ajudar, olha, vamos logo começar, vamos ver o que nós podemos ajudar as pessoas para que elas não possam ficar muito tempo nesse ambiente de uma unidade de saúde, por exemplo. E aí não, burocratizam, né, o sistema que é para facilitar a vida da população, e aí a população fica, né, eu não vou mais me consultar porque eu não consigo ligar, porque eu tenho um telefone, mas o telefone não liga para o convencional, que é onde está sendo agendado. Eu não tenho e-mail, não sei como mexer com o WhatsApp, por exemplo, eu não sei mexer, mandar um e-mail, nem sei o que é isso. Né? Então, assim, a gente fica numa angústia como movimento. A gente tem que se transformar, né? Já somos mulheres, já somos mães, já somos um monte, né? E ainda temos que nos transformar nessa tecnologia toda, saber o formato e isso, como funciona um botãozinho, que para muitas pessoas não é nada, mas para nós esse botãozinho é o nosso maior problema. Então, assim, muito legal, bastante legal que a gente possa levar isso, né, para o nosso futuro, que é daqui a pouco, né? Então, é importante isso, mas, assim, sobrecarregou nós, como mulheres, como liderança, como movimento AIDS, por exemplo, mulheres vivendo com HIV, né, vendo os nossos pares ali, as nossas outras mulheres passando necessidades, né? A campanha, por exemplo, Voluntários pela América, trouxe assim, uma realidade horrível de ver tantas pessoas que não têm alimento, né? E os medicamentos são fortes, nos machucam, nos maltratam, né? Tiram um monte de coisa das nossas vidas, nos sequelam, fazem grande coisa para a gente, e muitas das vezes, muitas de nós não têm nem alimento. Né? A gente diz, é bobeira, é bobagem, está falando bobagem. Não é bobagem, é a realidade do Brasil. A gente viu muito claro isso acontecendo. Então, é isso, né, que a gente vem se modificando, se transformando, e também as nossas angústias não param, né? Só multiplicam. É aquilo que você colocou para a gente, Val. A questão do conflito, os impactos no movimento a gente sentiu. Agora a gente teve os impactos os impactos positivos, né? E também nós temos, que nós não deixamos de ter durante a pandemia, nós continuamos a ter os impactos negativos, que são esses impactos que você colocou para a gente e que a gente luta a cada dia para que melhore com o sistema. Porque os impactos negativos, eles já existiam, eles já tinham, e é por isso que lutamos. Lutamos para que os impactos negativos fiquem melhor. Agora, durante a pandemia, nós tivemos alguns impactos positivos. Você colocou um para a gente que foi bem relevante, que foi a campanha VPA, entendeu? Nós, Cidadãs Positivas, nós trabalhamos nessa campanha, nós podemos nos doar como voluntárias nessa campanha, nós
ou nós demos o que é de melhor para os nossos pares, que é o ouvir, porque muitas vezes elas não são ouvidas, muitas vezes os nossos pares não são ouvidas, e elas foram ouvidas nesta campanha. Nesta campanha, nós demos o nosso ouvido, nós demos o nosso tempo, nosso ouvido, e conversamos e falamos para uma pessoa, por exemplo, que a gente nem nunca viu na vida, mas nós estávamos ali conversando com ela, nós estávamos ali ouvindo a angústia dela, e nós podemos passar para ela alguma força, alguma palavra de esperança, e eu acredito que, naquele momento, foi muito válido. Foi muito válido. Então, durante a campanha, na minha visão, esse foi um impacto positivo, entendeu? Durante a campanha que nós, enquanto Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, podemos alancar nesse Brasilzão de meu Deus. E você, Crédio, o que você tem a falar sobre a questão do impacto positivo e o impacto negativo sobre a questão dos conflitos nesse tempo de pandemia? Bom, meninas, eu tenho até que pedir desculpa aqui por conta da questão da câmera, né? Mas eu tive um problema com o meu aparelho, estou usando outro aparelho que a câmera não é boa, mas eu estou aqui com vocês. Então, assim, eu acho que tudo que Val falou, do que a gente está vivenciando hoje, a questão de quem teve as consultas o ano passado e que agora está conseguindo voltar, consulta, exames, e que ainda não conseguiu encaixar direito, teve problema com medicação, principalmente que as pessoas que moram no interiorzão do interior, que não conseguia chegar. Então, assim, a gente teve assim, bastante demandas, não só pela campanha voluntariado pelas Américas, que nem as meninas já citaram aqui, Jaciara e Val, que foi uma campanha estupidamente linda, e todas nós que participamos estamos de parabéns. Carlinéia foi uma excelente, maravilhosa, uma das psicólogas a qual esteve com a gente. Parabéns para você, Carlinéia. Obrigada. Então, assim, esse foi o ponto positivo que a gente teve, e assim, enquanto campanha, enquanto RNP, enquanto MMCP, a gente recebeu bastante demanda de pessoas que estavam na necessidade mesmo, não só de alimentos, mas de uma conversa, de uma medicação que não conseguia pegar, e de tantas outras coisas que a gente recebia as demandas. Aqui no Ceará, a gente teve, a RNP, ela se desdobrou junto com o MMCP para estar juntamente, a gente teve na construção de máscaras para a população, para mulheres vivendo, para pessoas vivendo com HIV. Então, assim, foi uma força que a gente juntou. Como era que a gente ia chegar até lá? Os meninos que tinham uma condução, que podia pegar um outro. Como era que a gente fazia? A gente ia nos grupos, dividia as pessoas de 20 pessoas para poder estar recebendo essa cesta, para a gente não deixar de entregar um alimento para quem realmente estava necessitando. Então, assim, foi uma força-tarefa. A gente recebeu muita doação, graças a Deus, e a gente conseguiu repassar essas doações para todas as pessoas que estavam necessitando. E também, enquanto RNP, que teve a força tática junto com a Secretaria de Saúde do Estado, de ver, porque, assim, como a gente sabe, o governo, a gestão, ela não teve uma resolução, ou não se planejou, não teve um planejamento de como era que essas pessoas que não poderiam chegar até o seu serviço para pegar a medicação, de como era que essas pessoas iriam fazer. Então, assim, foi uma força, juntou Secretaria, RNP, Movimento Social, a gente juntou todo mundo para poder fazer realmente isso, como era que eles iriam fazer. E, graças a Deus, que alguns pedidos de medicação que chegou não só pela campanha voluntariado pelas Américas, mas pela RNP, a gente conseguiu, graças a Deus, acompanhar todos e conseguimos atender a todos, né? Graças a Deus. A gente ainda tem alguns problemas, a gente vai ter alguns problemas por conta dessa questão. A gente deixou de ouvir falar de prevenção, de assistência durante a pandemia, e isso tem causado um prejuízo muito grande para a população vivendo com HIV. E o número crescente de pessoas vivendo com HIV também cresceu bastante durante a pandemia. Tanto que os números estão aí para as pessoas bem significantes.
nossa querida Fabi, um pouquinho dos conflitos e um pouquinho do ponto negativo e do ponto positivo desses conflitos, Fabi. Não estamos te ouvindo, não. Microfone. Opa, desculpa aí. Esqueci de ligar o microfone. Eu disse que fica até difícil falar, porque as meninas já pontuaram muita coisa aí que acontece mesmo com as mulheres. Eu acho que, assim, na questão negativa, tem muita coisa ruim, mas, assim, nós mulheres vivemos, assim, uma posição de vulnerabilidade extrema. Então, tem todo aquilo que já foi dito aqui, como a sobrecarga de trabalho, os conflitos entre o trabalho doméstico, o trabalho remunerado, a questão das crianças em casa, escola, a mulher ela tem que se dividir. Se antes ela já tinha uma sobrecarga de trabalho, agora essa sobrecarga triplicou. Quando nós falamos de ativistas, isso a gente tem que multiplicar por 3, né? Ainda mais. Porque hoje nós temos que estar lidando com todo o cotidiano da mulher e também com as questões do ativismo. A Crede falou algo aí que eu acho que é muito importante, que a gente tem que estar batendo nessa tecla, que é a questão das consultas, que é a questão do atendimento médico. Nós temos estado afastadas dos serviços de saúde, né, por questões da pandemia. Só que a gente esquece, que as pessoas esquecem que a doença, ela acontece. Nós precisamos de médicos, nós precisamos do atendimento ginecológico, nós precisamos do acompanhamento médico. E quando nós falamos de HIV, isso acaba trazendo problemas maiores, porque não é só a questão do HIV, mas são as comorbidades que nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Problemas que nós temos causados pelo excesso, pelo tempo de medicamentos que tomamos, enfim. Então, assim, são os problemas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O protagonismo das mulheres, nós não deixamos de ser protagonistas, porque somos ativistas, temos que estar à frente, temos que estar incidindo sobre políticas públicas, temos que estar atuando e temos que estar dividindo o nosso tempo, o nosso cotidiano com todo o trabalho doméstico também. Então, assim, são muitas as dificuldades que nós enfrentamos. E nós temos que estar pensando não só em nós, mas como em outras mulheres também, porque isso está no nosso DNA, essa questão de se preocupar com o outro, de se preocupar com a casa, de se preocupar com a família, de se preocupar com os amigos, de se preocupar com o trabalho, enfim. Então, tudo isso tem trazido, sim, consequências diárias para as mulheres. O enfrentamento, por exemplo, da ansiedade, as questões da depressão e tudo aquilo que já dissemos, de ter que enfrentar as questões de violência, por exemplo, violência doméstica, estar um tempo maior com agressores dentro de casa. Então, são inúmeros os problemas, as dificuldades que as mulheres estão tendo que enfrentar. Não é só estar em isolamento, é o que esse isolamento tem provocado, o que esse isolamento tem feito no cotidiano das mulheres. Toda a vida doméstica, toda a vida de trabalho remunerado e também o ativismo. Tudo isso tem sobrecarregado sobremaneira a vida das mulheres. Pois é. Carlinéia, você viu aí que eu dei 2 momentos bastante, assim, para a gente falar mesmo, assim, do movimento mesmo, para a gente falar mesmo do que, na verdade, a nossa voz, a voz do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas.
Na verdade, o que nós estamos fazendo hoje nessa live, com todas vocês convidadas do movimento e com Carlinéia, psicóloga, é justamente trazendo a voz do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas do Brasil. E é muito bom, é muito orgulho fazer parte desse movimento. Diante de todos esses conflitos, diante de todas essas dificuldades, de todo o lado negativo que teve, de todo o lado positivo que teve, sabendo desses conflitos que nos abalam, como, Carlinéia, que nós podemos estar, assim, de um certo modo, nos protegendo, entendeu? Desses conflitos vivenciados por nós. Porque você pode perceber que alguns conflitos a gente tem nós temos. Outros conflitos nós vivenciamos. Outros conflitos nós dividimos. Entendeu? Então, assim, qual é a sua fala diante desse? Como que a gente faz para a gente nos proteger desses conflitos? Microfone. Desculpa, eu vou falar para vocês o que eu costumo falar muito para as pessoas vivendo lá do serviço que a gente acompanha. Inclusive, lá na sala que eu trabalho, eu coloquei essa frase: se você não falar, a dor não vai embora. Então, as emoções, né, elas estão à flor da pele. E elas não podem ser deixadas em segundo plano. Elas estão falando, ela precisa de atenção. Como as meninas falaram, nem todo mundo tem esse momento, esse espaço de escuta. Então, assim, para administrar os efeitos da sobrecarga, né, da sobrecarga emocional nesse contexto atual que a gente vive, essa situação nova, uma das minhas primeiras dicas seria justamente você prestar atenção nas suas emoções. Elas existem e elas merecem, sim, elas merecem atenção. O objetivo principal não é extinguir, não, a névoa emocional através da negação. Não seria isso. Na verdade, é dar crédito. Não é hora, a gente não deve, nesse momento, ser duro consigo mesmo. Não pode estar se cobrando muito. Está levando tudo, né? Está levando tudo, digamos assim, a ponta da faca. Né? As nossas emoções, elas merecem ser consideradas, né? Também não se penalizar, né? Não virar o rosto, não digamos assim, desconsiderar, né, o que está sentindo, se inferiorizar, ter raciocínio emocional lógico. É muito importante. Lá no serviço, aqui em Itabuna, não existiu muito essa situação da questão da falta das consultas, não. Existiu médicos que ficaram afastados, mas a consulta ela existiu o tempo todo. Mas a gente percebe como esse momento ele foi assim muito diferente na vida das nossas pacientes vivendo, porque o medo para essas pacientes, eu percebo que foi um pouquinho a mais, né? Os grandes mitos que existem aí fora de falar que por conta da imunidade, e aí muitos pacientes falavam, então eu corro mais risco. Essa foi uma pergunta muito presente lá no serviço. Eu corro mais risco por eu ser uma pessoa vivendo? Então, assim, a ansiedade, ela foi para as alturas, né? Então, eu aconselhava o tempo todo elas, vamos regular o tempo de exposição às informações. Qual era a proposta? Você precisa de informação? Precisa. Você vai escolher um momento, você vai escolher um noticiário, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Se você deseja tanto essa informação, basta uma vez durante o dia. Uma vez durante o dia é suficiente para você se informar, porque o excesso de informação, ficar ouvindo a todo momento, a quantidade de óbitos, ouvindo que a cidade está com poucos leitos ou quase sem leito, isso tende a aumentar muito mais o sofrimento psíquico e não traz benefício nenhum, na verdade, só traz muitos malefícios, né? Então, também eu combinei com elas para a gente propor um diário das emoções, porque nem toda paciente estava tendo acesso ao serviço como antes, na mesma periodicidade, semanal ou quinzenal. Então, a proposta foi, vamos fazer um diário das emoções, que é uma forma também da gente estar podendo
através da escrita, a gente está colocando essa sobrecarga emocional negativa, né? Está dando vazão a essa sobrecarga emocional negativa. Procurar, ainda que se você não tivesse ninguém um profissional para te ouvir, procurasse alguém que fosse um parente, um amigo, mas o momento de escuta, o momento de fala, né, ela é muito importante. Então, assim, fazer perguntas, desde as perguntas mais simples, né, as perguntas mais elaboradas, para que levassem a promover um espaço, um momento de reflexão. A dúvida, ela não ajuda em nada. Quanto mais dúvida se tem, o problema, mais intensifica o problema, né? E, assim, pensar de uma forma coletiva, no geral. Saber que o que estava acontecendo não foi na minha cidade, não foi na cidade de vocês, foi a nível de mundo. Ter pensamento positivo, acreditar que vai passar, tentar, né, minimizar ao máximo o pensamento negativo de que, né, a incerteza do futuro e pensar que as coisas na vida, né, elas têm início, meio e fim, e como a pandemia chegou, ela, com fé em Deus, né, a gente percebe que ela já diminuiu muito e que com fé em Deus, logo, logo, nós estaremos livres de uma forma geral dela. Realmente é tudo que a gente quer mesmo, é ficar assim, livre mesmo dessa pandemia, poder sair, poder, sabe, a gente tem eu acho que é uma escrita, né, Fábio, no site, que se diz o novo normal. Novo normal. Isso, a gente tem um novo normal. O que a gente está vivenciando hoje na nossa vida é justamente isso, é esse novo normal. É tudo que foi colocado, que tipo assim, foi tudo que caiu no nosso colo e nós tivemos que nos adaptar. Com a questão da pandemia, com os seus conflitos, com tudo que a pandemia nos trouxe, nós tivemos que nos adaptar com esse novo normal. O que é um novo normal para você, Val? Para mim, o novo normal é isso. Aqui, né, onde a gente poderia estar no encontro, nós estamos nos encontrando dessa forma, né, virtualmente. E usar máscara, ter esses cuidados de higiene que muitas das vezes nós não tínhamos, né? E hoje, com essa intensidade, com tudo isso, é o normal, mas também não é o normal assim tão ruim. Olha quantas coisas nós aprendemos, né? A fazer, a lidar com esse novo normal. Ir com todo o cuidado. Nós já tínhamos medo de algumas coisas, né? Assim, de assalto, de ser violentado, alguma coisa. Hoje nós temos mais uma proteção. E olha, imagine nós que trabalhamos, por exemplo, com prevenção. Prevenção é ST, HIV, aí usamos o preservativo feminino, mudou para interno, que nós sabemos que também poderia ser usado, né? De outras formas. Tudo isso, prevenção, e agora nós temos a máscara, né, que nós podemos utilizá-la, né, colocar uma florzinha, um negocinho ali, para a gente se sentir mais ainda atraente, mais bonitas, né, mesmo com uma máscara, o nosso novo normal. Que legal isso. E essa é uma forma de proteção, né, esse diálogo, por exemplo, que nós estamos tendo aqui, para que a gente pudesse estar nos reunindo. A gente tinha um gasto muito grande, né, com passagens, essas coisas, hospedagem, e hoje a gente viu também que a gente pode, não deixamos, claro, de fazer isso, né, que isso é muito importante, o abraço, o aperto de mão, conversar, o olhar no rosto uma da outra, ou de outro, né, e isso é muito importante, mas o novo normal é isso. Eu não quero esse novo normal muito para mim, não, tá? Mas vamos nos fortalecer, eu acho, nesse momento, para que isso passe logo, porque se mais pessoas não conseguirem ver, né, o que está acontecendo, vamos observar. Quantos de nós, vamos pegar, por exemplo, o exemplo
da infecção pelo HIV. Quantas pessoas utilizaram preservativo e não se infectaram? Quantos parceiros e parceiras, né, pessoas soro diferentes aí que estão vivendo e usam, né, o preservativo, também foi um novo normal para elas. Então, também esse é o novo normal e a gente tem que se adaptar a isso. Não tá também junto com muitas pessoas, né, aglomeradas, e isso é importante. E nós temos que levar essas informações, a gente, querendo ou não, né, muitas das vezes dá vontade de se esconder do planeta, mas somos exemplos. Tudo que a gente faz, muitas das vezes a gente faz, somos exemplos, somos as lideranças. E isso é importante, passarmos essa segurança, né? Muitas das vezes as pessoas, eu não acredito na máscara, eu não acredito nisso e aquilo, mas assim, nós, como liderança, temos que reforçar esse uso de máscara, né? Ver esse novo formato, desse novo normal que a gente tem aí, né? Um novo normal, né? Esse é o novo normal que a gente tem, mas esperamos que isso passe logo, né? Que a gente volte novamente para aquela vida, né? Antes que a gente levava mais assim, com mais responsabilidade. Igual eu estou falando, eu estou dando exemplo do viver com HIV/AIDS, né? Agora nós sabemos que tem uma pandemia, que esse vírus vai ficar por aí, a gente vai ter que ter esse cuidado também, depois que venha a vacina, depois que vier os medicamentos, mas nós vamos ter esse cuidado, porque nós não sabemos como esse vírus reage, né? Como muitas pessoas agora estão com as sequelas. A gente não sabia que pessoas iam ficar com sequelas, né, desse vírus. Então, assim, é isso, nós temos que nos proteger agora para nos proteger também depois, né? O amanhã a gente está de novo nos protegendo e também vendo esse novo normal aí, né? Que a gente é horrível, mas que é o novo normal. A gente tem que viver Enquanto e conseguir, né? Enquanto a gente não volta para o normal, nós vamos vivendo o novo normal. Né? Isso, Você, normal, o que você fala para a gente do novo normal? O que você traz para a gente assim desse novo normal, com tanta vulnerabilidade, com tantas vivências, com tantas vulnerabilidades vividas e vivenciadas? Bom, eu penso assim que o normal é tudo aquilo que garanta a nossa sobrevivência. Então, assim, se para garantir a nossa sobrevivência nós temos que viver dessa forma, sobre esse novo padrão, então é assim que teremos que fazer, entende? Se para garantir a sobrevivência da coletividade é preciso usar máscara, então vamos usar máscara. Se é preciso ficar isolado dentro de casa, então vamos ficar isolados dentro de casa. Então, assim, é tudo, para mim, o que garante a sobrevivência é o que é normal para todas as pessoas. A Val trouxe algo assim bem legal, que quando ela traz assim de a gente ter que viver dessa forma, né, usando a máscara, fazendo tudo aquilo que nos colocam, que isso é o que a gente vai ter que viver daqui para frente. Só não acredito muito que a gente vai ter a garantia dessa vacina para todo mundo. Eu acho que eu estou até procurando aqui, eu não sei a lei, cadê? Tem uma lei, acho que é 1462, que o Fórum de ONGs do Estado de São Paulo, eu não estou com ela aqui agora, que é uma luta que todos nós, que o movimento AIDS tem feito, que é para garantir vacina para todos. Então, assim, se o novo normal é viver essa pandemia e tomar todos os cuidados para ela, para que não sejamos afetados por ela, então deveria ser normal que todas as pessoas se conscientizassem da importância delas nas ações de políticas públicas, por exemplo. Então, é uma luta do Fórum de ONGs, que os fóruns de ONGs, todos os movimentos têm assumido, que é a questão da PL 1462 de 2020.
Então, todos nós precisamos entrar lá no site, votar lá, para que isso chegue, para que seja votado e que garanta a vacina para todos. Então, para viver este novo normal, a população, de uma maneira geral, teria que viver essa consciência da importância do nosso papel nesse novo padrão de vida que temos que enfrentar daqui para frente. E você, Crede, o que você nos fala do novo normal? Bom, eu acho que é o novo normal que não é normal, né? Para mim, essa questão da negligência sempre existiu com a gente, né? Com nós. Então, assim, a gente sempre está lá, a gente sempre está batendo, né? E essa questão, quando Fabiana nos procurou para falar sobre esse novo normal, a gente até teve, assim, digamos assim, um papo de falar um novo normal que não é normal ou que já era normal nessa questão, né? Das questões da negligência em relação às pessoas vivendo com HIV. Então, assim, é uma nova realidade que nós estamos vivendo, que eu acho que eu não sei quanto tempo vai durar, aliás, nós não sabemos quanto tempo vai durar essa nova realidade. E também em relação à vacina, tem muita gente já muito preocupada em questão dessa vacina, se ela vai sair, se ela não vai, se todas as pessoas vão ter acesso ou não, porque isso deixa... eu acho que isso é uma preocupação maior, porque, assim, quem são as pessoas que vão entrar, quem não vai, quem vai ter acesso, é preocupante, é uma realidade que vem com uma preocupação e que já vem com os problemas que a gente já tinha, que é a questão da negligência. E você, Carliné, diante de tudo que você ouviu dessas mulheres aguerridas, né, de cada região diferente, uma do Nordeste, uma do Sudeste, uma do Norte, a gente debatendo um tema tão relevante, que é a questão de nossos conflitos que vivenciamos, que vivemos e somos vivenciadas. Quando fala um novo normal para você, enquanto profissional, enquanto psicóloga, né, o que você nos traz sobre essa questão, sobre essa fala do novo normal? Microfone. O novo normal é a junção de tudo que as meninas falaram, né? Como o Val começou com a questão da máscara. A máscara é um novo normal e é um novo normal que, pelo jeito, ainda vai ficar por muito tempo nas nossas vidas, né? Então, assim, até a nossa vaidade, digamos assim, teve que ser alterada, né? Porque usar a maquiagem com a máscara já... Os olhos foram ressaltados. Quando a gente vai fazer a foto, as meninas falam bem assim, lá na unidade mesmo, não precisa nem sorrir. Eu falei, precisa sim, porque os olhos sorriem, né? Nós aprendemos nesse novo normal a sorrir com os olhos. A gente praticamente ninguém mais vê a boca, não sorri com a boca, mas os nossos olhos, eles refletem a nossa alma. Então, nós conseguimos sim sorrir com os olhos. É um novo normal, mas eu acho que quando você fala, Jace, né, dos aspectos positivos e dos aspectos negativos, claro que, de uma forma geral, houve muito mais aspecto negativo, mas eu percebo como as pessoas desenvolveram empatia nesse momento. Como eu vi muito lá na unidade, gente boa ainda existe, está vendo aí? Gente boa ainda existe. Nós estamos um tanto quanto desacreditados na bondade, na empatia, no poder de se colocar no lugar do outro. E esse momento de pandemia, ele nivelou muito as pessoas, ele igualou muito as pessoas, né? Quando eu falava de preconceito, e aí eu estou falando agora das pessoas vivendo, que eu percebo no meu dia a dia que o grande X da questão dos pacientes que entram em falta de adesão, uma das questões é o preconceito que leva ao abandono. E aí, quando eu ouvi o discurso deles, a gente agora fala, tá vendo aí o que a pandemia fez? Colocou as pessoas no mesmo nível. Aquela pessoa que antes fazia juízo de valor e que queria manter o distanciamento, até físico, de uma pessoa porque era vivendo, ela agora sentiu na pele o que é
alguém não querer mais encostar nela, querer o distanciamento dela por conta do corona. Então, esse novo normal, ele trouxe esses aspectos assim de nivelamento, né? Muitas pessoas que provocaram sofrimento psíquico, elas agora sentiram na pele o que é o sofrimento psíquico provocado principalmente pelo preconceito. Então, esse novo normal, ele tem os aspectos negativos, os aspectos positivos, mas para mim, assim, o mais relevante mesmo foi essa questão da empatia. Muitas pessoas, elas foram direcionadas, né? Elas foram, assim, digamos que impulsionadas a desenvolver algo que talvez elas nem julgassem que tivessem. Porque várias pessoas que participaram de campanhas, seja lá de atendimento voluntário, pessoas da minha área, médicos e tantos profissionais multi, e até pessoas mesmo, assim, da comunidade de uma forma geral, que quiseram doar, né, um pouquinho de alimento, um pouquinho de atenção. Então, assim, eu acredito que nós não estamos no mesmo barco, porque tem alguns em mansões e tem outros em favelas, em barracos. Então, nós não estamos no mesmo barco, mas nós estamos no mesmo mar revolto, o mesmo mar revolto, e que nesse mar revolto, né, cada um tenta se agarrar, tenta sobreviver da forma que pode. Uns os danos estão sendo maiores, outros os danos estão sendo menores, mas, de uma forma geral, nós estamos tendo que nos reinventar, né? Para nós sobrevivermos, né? É ressignificar o interior, ressignificar alguns conceitos, ressignificar várias questões. Então, de uma forma, em geral, esse novo normal, ele tem muitos aspectos positivos no que diz respeito ao ser humano. Eu acho que quando isso tudo passar, porque vai passar, eu acredito que a gente vai estar um pouquinho mais acreditando na bondade alheia, acreditando que as pessoas, elas têm sim o poder inato de ser empáticas. Muitas vezes elas só não desenvolvem. E aí veio a pandemia e deu um empurrãozinho para que as pessoas tivessem essa atitude de empatia, porque teve algumas que se manteram no distanciamento. Só que a pandemia, ela bateu na porta de todo mundo. Ela bateu na porta de todo mundo. Então, no início, eu queria um distanciamento, mas quando ela chegou na minha porta, eu mudei totalmente a minha visão, né? Então, assim, eu acho que nós vamos sim, depois disso tudo, conseguir olhar o outro, né? Com um olhar bem mais empático. Verdade. Meninas, uma hora de live, uma hora de bate-papo, um bate-papo super agradável, com pessoas que, assim, fazem parte do meu cotidiano o tempo todo. E para a gente encerrar, assim, com chave de ouro nossa live, para a gente encerrar, assim, depois de um tema tão, assim, bem explanado por cada uma de nós, bem colocado, uma palavra ou uma frase que vocês queiram deixar para todas as pessoas que estão nos assistindo, entendeu? Para que possa ainda estar passando por este momento, porque nós estamos, né, tanto que o nosso tema é conflitos em meio à pandemia, porque nós ainda estamos nela, ainda estamos em meio a esta pandemia, né? Uma palavra que a gente possa falar, que a gente possa passar para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Fica a critério de vocês. Bem, eu desejo usar 2 citações, viu? Né? Eu não são palavras minhas, mas uma citação de Jung, que eu acho que ela é bem pertinente para o momento, que ele fala assim, que um sapato que fica bom em uma pessoa, né? Ele pode fica bom em uma pessoa. No cartão, só tem 2 reais na taxa da maquininha, viu? Credileu, pode continuar? Pode. Que fica bem numa pessoa, ele pode vir a ficar pequeno para outra, né? Fica bom para um, não fica bom para outra. Isso ele quer dizer que não existe uma receita para a vida que sirva para todo mundo. Então, a intenção do nosso bate-papo foi estar trazendo as nossas vivências, estar falando as dicas do que a gente, né, pode estar sendo usado, mas não quer dizer que é uma receita mágica que vai servir para todos. Muitas vezes a gente ouve uma dica e a gente tem que adaptar para a nossa realidade,
né? E para finalizar, eu quero utilizar o trecho de uma música que fala assim, que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Vai passar. Nós temos que olhar sempre à frente, acreditar que vai passar. E que sejamos cada vez melhores. E quando passar, que nós sejamos seres mais evoluídos. Que sejamos luz umas para as outras. Obrigada, meninas. Val? Então, eu não posso deixar passar esse momento, né, importantíssimo, e de retiradas de direitos, que todos os dias, né, esse governo tenta nos matar, tenta nos retirar nossos direitos. E hoje, esse governo, né, colocou outro decreto, 10.530, hoje, dia 27, com a intenção de privatizar as unidades básicas de saúde. Nós, pessoas, Brasil, nós não podemos deixar que isso aconteça, nós não podemos deixar que nossos direitos sejam retirados. Empatia, precisamos de mais desse governo, mais humanidade, mais valorização da vida. Estão querendo acabar com o SUS. Nós não podemos deixar que acabem com o nosso escudo maior de defesa. Então, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos intimidar com esse retrocesso, com esses desmandos desse governo. E vamos lutar sempre. Mulheres, Brasil, mulheres brasileiras, homens e toda a população brasileira, nós não podemos deixar que esse retrocesso aconteça. Estão querendo matar os pobres, os negros, né? Nós, pessoas vivendo com HIV/AIDS, as populações que precisam do SUS, porque muitos compram, muitos pagam e muitos não têm nem dinheiro para comprar um pão. Então, vamos abrir nossos olhos, vamos abrir a nossa mente e dizer que nós não aceitamos, nós não vamos nos calar com todo esse retrocesso que nos estão passando. Governo do Brasil, não façam isso com a gente. Não precisamos mais dessa dor, não precisamos mais de sofrimento. Então, por gentileza, seja mais humano. Pare de tirar nossos direitos. E, meninas, força, vamos encarar isso e levar, né? Isso nos motiva. Cada vez que nos atacam, nós nos fortalecemos mais, e é isso que queremos repassar nessa noite. Não vamos desistir, não vamos nos calar, vamos lutar, porque estamos vivas. Enquanto há vida, há esperança. E nós temos muita esperança, e esse Brasil vai, de novo, defender nossas vidas. Vai, porque nós vamos lutar por isso. Obrigada, boa noite e muita esperança. Vamos conseguir passar por tudo isso antes desse retrocesso, antes dessa pandemia, durante esse retrocesso, durante essa pandemia, vamos vencer, porque nós vamos lutar. Obrigado, e desculpa por essa minha emoção, né, no final, que eu lembrei disso, né, hoje. Então, assim, é complicado a gente estar numa live aqui falando de vida e não ter que ter esse posicionamento. Obrigada. Mas foi muito bem colocado, Val, porque no que eu falei, a questão da palavra, de uma palavra que a gente expressa, você expressou uma palavra maravilhosa dentro do que você disse, direito, que é o que nós buscamos a cada dia, que é o que nós lutamos. O movimento luta a cada dia é por direito. Se estão querendo tirar os nossos direitos, nós vamos continuar na luta. Nós vamos continuar na linha de frente sempre. Crede. Pois é, meninas, queria agradecer o convite de Jaciara para poder estar nessa live.
E, assim, acho que precisamos continuar com determinação, como sempre fomos, né? Mulheres determinadas. Boa noite para todas, um cheirão no coração de cada uma. Então, menina, eu deixo como uma mensagem para todas as, principalmente para todas as mulheres, né? Mas para todas as pessoas, que a luta, ela continua. Ela não acabou, né? Nós já tínhamos uma luta antes da pandemia e essa luta continua. Então, se nós queremos ter acesso, se nós queremos garantir os nossos direitos, garantir acesso, nós temos que continuar a nossa luta. Nós não podemos ficar paradas, não podemos cair no comodismo, não podemos achar que por conta do isolamento, por conta de tudo o que está acontecendo, nós temos que ficar caladas. Nós temos que continuar a lutar do nosso espaço, de onde estivermos e com as armas que temos. A luta, ela continua. E nós necessitamos continuar defendendo o SUS. Essa é a minha mensagem. Defesa do SUS. Meninas, eu gostaria imensamente de agradecer a todas vocês, a Valcilene, né, representante do Conselho Nacional de Saúde pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, a Fabiana Oliveira, pela região Sudeste, a Credileuda, pela Secretaria Política do MNCP, Carlinéia, muito obrigada por você ser parceirona do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Obrigada a todas, obrigada a todos, obrigada a Todex que estiveram conosco nessa live. Muito obrigada. A minha frase é uma frase que eu disse há uns dias atrás, quando a gente estava numa reunião. A gente foi criar uma frase, e eu achei essa frase super legal e super bonita, e eu acho que é importante eu falar nesse momento. Gratidão às mulheres vivendo com HIV/AIDS, que engrandece este movimento, e gratidão ao Fundo Positivo pela confiança no Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Gratidão, muito obrigada e boa noite a todas.